Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é para falar um pouco sobre as perguntas que foram feitas lá no meu Instagram, beleza? Eu vou responder essas perguntas aqui agora. Espero que vocês gostem, que eu consiga tirar as dúvidas de vocês. A primeira pergunta que eu quero responder hoje, ela fala o seguinte: um boi de ouro e 40 anos no deserto. Acredito que quando ele perguntou o boi de ouro, eu queira se referir ao bezerro de ouro, que é uma passagem lá de Êxodo, capítulo 32, claro que eu fui pesquisando e fui ler. E essa passagem ela é bem interessante, é quando Moisés vai embora para o monte, ouvir a voz de Deus, Deus vai conversar com ele e tal. E Arão, que é irmão de Moisés, fica lá embaixo com o povo, cuidando do povo. Só que aí o povo constrói, pega todo o ouro que eles têm e constrói um bezerro de ouro para eles adorarem. Esse bezerro, ele é uma representação, provavelmente, do deus Apis. É Apis que se escreve? Deixa eu ver. É Apis. Apis ou Apis. Não sei, é um deus egípcio. Que é justamente um bezerro de ouro. Ele é representado por um bezerro de ouro. É um deus egípcio da fertilidade. E algumas pessoas acreditam que provavelmente Arão queria amenizar a culpa do povo. Então Arão não disse: olha, vamos pegar esse deus aí que vocês fizeram e vamos representar o Deus que falou com a gente, que tirou a gente, que fez a gente passar pelo Mar Vermelho. Vamos representar ele através desse Deus. Só que ainda assim é um tipo de idolatria, né? Porque Deus não pode ser representado por nenhuma figura, ainda mais animalesca. Então, o bezerro de ouro que o povo estava lá é uma divindade egípcia daquela época. Beleza? A próxima pergunta. Se o Papai Noel, entre parênteses, São Nicolau, comprasse a liberdade de Jesus. Eu não entendi essa pergunta não. Eu tô até agora tentando entender. Se o Papai Noel, São Nicolau, ou seja, São Nicolau, comprasse a liberdade de Jesus. É meio estranho porque São Nicolau não viveu no mesmo tempo que Jesus, né? Nicolau foi, eu acho que ele viveu na época do Concílio de Nicéia, 400 e poucos depois de Cristo. Deixa eu ver. São Nicolau, tá aqui no Google. Aqui no Google, São Nicolau. Segundo a Wikipédia, São Nicolau, deve ser esse, bispo de Mira, ele nasceu em 350 depois de Cristo. Ou seja, São Nicolau não era contemporâneo de Jesus, não podia comprar a liberdade de Jesus. Estranho isso. Mas se alguém pudesse comprar, se alguém daquele tempo comprasse a liberdade de Jesus, ou vamos dizer que Papai Noel comprasse, vamos assumir aqui a fantasia de vez e vamos dizer que o treinador Papai Noel é o DeLorean do Marty McFly e pode viajar no tempo. Papai Noel voltaria 350 anos no passado e compraria a liberdade de Jesus porque ele amava muito Jesus e não queria ver Jesus sofrendo na cruz. Se alguém salvasse Jesus da cruz, estaria condenando a si mesmo. É porque o sacrifício de Jesus é o que nos dá direito à vida eterna, nos dá direito ao acesso ao Pai. É através do sacrifício de Jesus que ele paga o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se todos pecamos, logo o que merecemos é a morte. Mas não essa morte física. É a morte que Adão sofreu quando pecou lá no Jardim do Éden, lá voltando para Gênesis. Que é a morte espiritual. Que é uma morte que não é essa morte aqui de morri. Não. É a morte espiritual. Então, o salário do pecado é uma morte espiritual. Como nós pecamos, nós merecemos essa morte espiritual. Porém, Cristo, Filho do Deus vivo, em seu eterno amor e obediência ao Pai, ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu, ele sendo Deus, sofreu a morte física que paga o preço pela nossa morte espiritual. A morte física de um homem, que é Cristo, paga o preço da morte espiritual de todo mundo. Da mesma forma que todo mundo morreu por causa de Adão, por causa de um homem, todo mundo vai viver e crer no outro homem, que é Jesus, que é o novo Adão. Então, a morte de Jesus, ela é um evento canônico, agora aproveitando esse momento aí de multiverso. É um momento canônico. Tipo, se você salvar Jesus da cruz, você se condena. Era o propósito de Deus que Jesus não morresse. Meu irmão, tem uma pergunta aqui que é muito massa. Saul fala com Samuel, mesmo depois do profeta ter morrido. Saul, ele estava ansioso porque Deus não estava respondendo mais ele.
Ele já tinha pecado, a situação dele estava muito feia já. E Samuel tinha morrido. Ele não sabia o que fazer, estava ansioso. Provavelmente ele foi consultar um necromante, provavelmente um dia antes da sua morte, na batalha contra os filisteus. E ele chegou na necromante, né, que é a pessoa que diz ver mortos. Uma coisa que era proibida dentro do território de Israel, né? Na lei judaica isso era proibido. Ter necromante. Então Saul foi consultar. Ele que era o rei, fez o contrário à lei. O texto diz que a mulher viu Samuel. Ela fez lá os rituais de magia dela e ela viu Samuel. Mas o texto não diz que Samuel realmente estava lá, não diz que Saul viu Samuel. Então, é um versículo bastante difícil. Assim, vários especialistas, várias pessoas têm buscado entender melhor, mas o que dá a entender é que realmente a mulher diz ter visto, não realmente ela viu, e a conversa que Samuel teria tido com Saul seria a conversa com ela, e não de Samuel realmente com Saul. Então, o que aparentemente está mostrando aqui no texto é que uma mulher necromante diz ter visto Samuel, mas a gente não pode confirmar que realmente ela viu. Até porque Deus não estava respondendo Saul. Então, a ideia de Saul trazer Samuel era porque ele tinha buscado várias pessoas tentando falar com Deus. A ideia era porque Saul tinha buscado várias formas de se comunicar com Deus e Deus não respondia. Então ele foi até o necromante para falar com Samuel, porque com a Samuel Deus respondia. Mas era muito estranho Deus falar com Samuel e Samuel, através da necromante, falar com Saul. Se Deus já não queria falar com Saul, porque queria usar o necromante. Então, provavelmente, era uma mentira da necromante que estava vendo Samuel, estava vendo nada. E essa é uma visão mais simples do texto, né? Mais fácil de entender. E eu acredito nela, acredito que realmente aquela mulher não viu Samuel. Ela pode ter visto qualquer outra coisa, né? Na frente dela, um demônio até, mas Samuel não. Porque eu acredito que Deus não iria falar com Saul através de Samuel morto, através da necromante. Então é uma coisa meio complexa isso aí. A outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: a jumenta falante de Gileão. Eu acho que ele queria falar Balaão. E acabou confundindo um pouquinho, misturando Balaão com Gideão e falou Gileão. Às vezes pode ser só o corretor, né? Mas beleza. A jumenta de Balaão. Na verdade, Balaão era um profeta, mas não era um profeta judeu ou que adorava a Deus, era um profeta pagão de um outro país. E ele ia profetizar uma coisa errada, né? E ele não estava conseguindo enxergar. Esse texto é uma ironia, porque a jumenta, que não era uma profeta, não era profetisa, vê que o Balaão, que é um profeta, não vê. Ou seja, é meio que mostrando a ele que, se tratando do Deus de Israel, ele poderia ser o profeta do que for, mas até uma jumenta poderia ver melhor do que ele. No sentido de que a questão do idolatria humana estava tão distorcida que até um animal poderia encontrar Deus mais fácil do que um homem. É meio que isso. É meio para mostrar a Balaão como ele estava errado. Que até uma jumenta poderia estar certa, estava vendo Deus, vendo o anjo, e falar com ele através disso. Ou seja, a jumenta foi uma profetisa para mostrar ao profeta que ele estava errado. Passagem de Sete. 3 filhos de Adão e Eva e filhos futuros. Eu não sei, não estou entendendo muito bem. Geralmente, tudo que ocorre ao redor de Adão e Eva é muito complexo. Porque a gente não consegue datar exatamente quando foi que eles existiram. Existe uma questão também de ser tratado como metáfora a existência literal de Adão e Eva como um único casal. Então, quer dizer, se eles eram o único casal, quer dizer que os filhos deles se casavam entre si? É uma probabilidade. Mas eu acho que é um pouco complicado isso. Por complicação minha, claro, não da Bíblia. Mas é a dificuldade nossa de entender a Bíblia. Talvez também Adão e Eva não tenham sido o único casal. Talvez tenha outros casais. Mas pode ser os primeiros e ter a ver com eles a queda. Por quê? Porque Adão e Eva tem que existir. Porque a questão da queda, né? Quer dizer, tem que haver a queda. A gente sabe que Deus criou o homem perfeito e ele se desviou. Então, em algum momento, houve a queda. Houve essa ruptura do homem com Deus. Então, isso se deu com Adão e Eva. Mas
o contexto ao redor deles que é um pouco complicado a gente entender. Porque quando Caim mata Abel, fala que ele sai e vai para outra cidade. E lá Deus deixa a marca nele, ele encontra as pessoas. Então, no próprio relato, já mostra que eles tinham até cidade nessa época. Foi uma coisa escrita para um povo específico. Conta uma história de como Deus criou o mundo, de como Deus é grande e poderoso, criou o mundo e criou o homem para se relacionar com ele. E a partir daí o homem se desviou desse caminho e pecou contra Deus, desobedeceu, trazendo pecado para o mundo. Isso não é mentira, isso não é conjectura, isso é a verdade que a Bíblia traz. E esse é o fato principal que nós nos devemos a ter. O resto são coisas paralelas. O principal é o cerne da história, é o que significa aquilo. Qual é o ensinamento que há por trás? E eu acho que é isso que a gente tem que focar. Tem um aqui sobre identidade cristã. Eu acho que essa merece um vídeo específico. Talvez no futuro eu faça, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Pensando aqui rapidinho. Vou fazer esse exercício aqui de pensar, né? É uma coisa boa pensar. O que é uma identidade cristã? O que é uma identidade? Vamos começar por aí. Identidade é uma coisa que identifica, né? Identifica um indivíduo. Então, eu tenho minha identidade, tá lá minha carteirinha com o meu nome, do meu pai, da minha mãe, do eu nasci, meus números do RG, que é o meu registro de nascimento, e aquilo ali me identifica e diz que eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas. O que é minha identidade, mais metaforicamente falando? Eu sou Leandro, eu sou uma pessoa assim, jovem, homem, tenho filha, tal. Então, a identidade é o que caracteriza você, é o que mostra quem você é. Que você é diferente de outras pessoas. Então, o que é uma identidade cristã? Uma identidade cristã é o que caracteriza uma pessoa como cristã. O que caracteriza como cristã? E o que é cristão? Isso que é o legal. Porque identidade e cristão já são coisas parecidas, porque cristão surgiu, se eu não me engano, na igreja de Antioquia. Aí você tem que ir lá para Atos para pesquisar, que eu não vou fazer isso agora. Depois procura, você que está aí em casa assistindo esse vídeo, dá uma paradinha depois. Vai ler a Bíblia. E as pessoas pela primeira vez foram chamadas de cristãos. Foi na Antioquia mesmo. Por que foram chamados de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Eles pareciam com Jesus. Então, na identidade deles, o que eles faziam lembravam as pessoas do Jesus que eles falavam. Porque se as pessoas não conheciam a Cristo, conheciam através deles, então quer dizer que o que eles falavam, o que eles pregavam de Jesus, eles estavam vivendo. Então, a identidade deles era quem eles são, cristãos. Por quê? Porque se parecem com Cristo. Então, uma identidade cristã é uma identidade de uma pessoa que procura parecer com Cristo. Procura fazer o que Cristo fazia. E como é que a gente vai parecer com Cristo? Como é que a gente vai procurar fazer o que Cristo fazia? Aí a gente tem que voltar para a Bíblia e ler os evangelhos, procurar entender o que é que Cristo fazia, quem é Cristo, o que é que ele fazia, e se portar igual a ele. Então, o verdadeiro cristão, que tem identidade cristã, é uma pessoa que procura parecer com Cristo. E o que é que Cristo fazia? Cristo amava, Cristo ajudava os pobres, se preocupava com os necessitados. Cristo pregava o evangelho, pregava a reconciliação, pregava o arrependimento. Em momento nenhum, Cristo se acovardou ou deixou de falar o que era necessário. Ele nos ensinou o amor e, por fim, teve uma morte que se sacrificou, né? Ele sacrificou-se. Ou seja, ele amou mais as pessoas do que a ele mesmo, amou mais o próximo do que ele mesmo, que é o que ele nos ensina. Então, identidade cristã, para mim, é você, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu cotidiano, procurar ser parecido com Cristo. Isso talvez seja difícil. Talvez a gente não consiga, porque realmente é um padrão muito alto.
Mas eu acredito que todo dia de manhã a gente tem que levantar e tem que buscar isso. Buscar ser parecido com Cristo. Buscar imitá-lo. Buscar fazer o que ele fazia. O que ele faria se fosse você. Então, uma identidade cristã é uma identidade que espelha Cristo ao mundo. Quando as pessoas veem você como Cristo, elas, por mais que elas tenham preconceito, elas vão passar a te admirar. E por que eu falo preconceito? Porque hoje em dia a gente vê muita gente falando coisas que acabam distorcendo um pouquinho o evangelho e trazendo a imagem de cristão para o mundo, que é uma pessoa ruim, uma pessoa que é preconceituosa, que não ama as pessoas, quando na verdade não. Cristo amou as pessoas e ama as pessoas, até os mais pecadores. E nós nos enquadramos como cristãos, nós temos que amar as pessoas. Pregar para elas o arrependimento, mas em amor. Amá-las. E isso é difícil. Isso é difícil porque a gente tem uma sociedade que está rompida, está destroçada. Mas nós devemos ser a luz, nós devemos levar esse amor, nós devemos ser cristãos. Então eu acho que fica até legal agora encerrar o vídeo falando sobre isso. Essa reflexão. Você tem levado o amor de Cristo? Você é um cristão de verdade? Ou só segue uma religião? Você imita Cristo? Ou só diz que é amigo dele? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá joinha pra baixo. Comenta aqui alguma coisa que você discorda. Mas o vídeo é isso. Tchau, valeu. Até a próxima.